De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, tramitaram no ano passado 70,1 milhões de processos, 2 milhões a mais do que 2007. O judiciário ficou ainda mais caro, 4 bilhões de reais. Foram gastos em 2008 33,5 bilhões de reais. Este é o tamanho do problema para as justiças federal, estadual e trabalhista. Como resolvê-lo? Qual é o papel das escolas judiciais nesse desafio? Estes são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Nós estamos no Palácio da Justiça, a sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em Belo Horizonte, de onde eu vou conversar sobre o assunto com o vice-presidente desse tribunal, o desembargador Reinaldo Ximenes. Ele também é superintendente da Escola Judicial, desembargador Edésio Fernandes, a EGF, além de ser uma importante liderança da magistratura mineira. Doutor Ximenes, obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo aqui novamente. Eu que tenho de agradecer, eu fico muito feliz em poder comparecer, sobretudo porque esse programa é um programa muito respeitado, não só no nosso meio, mas no meio do Judiciário Nacional. Muito obrigado. Doutor Ximenes, eu gostaria então de a gente iniciar essa nossa conversa sobre esse relatório do Conselho Nacional de Justiça. Segundo os números, ele diz que 70,1 milhões de processos foram recebidos, acumulados no ano passado, 2008. 57 milhões desses processos referem-se à Justiça Estadual e 4,3 milhões deles estão em Minas Gerais. A média de congestionamento da Justiça Estadual é de 73%. Como é que o senhor avaliou esses números? É uma questão séria que vem de longe. O Judiciário conquistou a autonomia administrativa e financeira, mas para ele exercitar essa autonomia, ele teve de se realizar ou de compor a realidade com um orçamento cada vez mais minguado. O presidente que assumiu aqui o Tribunal de Justiça pegou o tribunal com acervo processual considerável e entendeu que devia dar enfoque à sua administração na jurisdição e partiu para uma administração voltada para as comarcas do interior, ao entendimento de que na capital o acompanhamento que a Corregedoria vinha fazendo e que os juízes estavam fazendo, esse acompanhamento já era eficaz e permitia que os processos que constituíam o acervo fossem cada vez mais desbastados. Ou seja, a interiorização das ações da Justiça com o desembargador Sérgio Rezende aqui na presidência. Isso. Entretanto, com essa crise mundial, o governador Aécio Neves logo notou que a parte da mineração foi a mais afetada e a arrecadação do Estado estava caindo vertiginosamente. Ele se reuniu com os presidentes de tribunais, Tribunal de Justiça e Tribunal de Contas, com a Procuradoria, com a Assembleia Legislativa e com seus auxiliares mais expressivos. E lá ele pediu a esses dirigentes que controlassem os gastos, porque não se sabia a profundidade do alcance da crise, né? Isso. E se o orçamento que foi, de certo modo, projetado, tendo em vista uma realidade, se ele seria atingido, se a receita seria alcançada. Aí o presidente ele pediu para dar um break e em maio, fim de maio, ele ia fazer a avaliação. Agora, nesse mês, ele iria reunir-se para ver se resolvia o problema. Então, esse problema do acervo processual, ele foi impactado com essa crise. Então, a relação direta com o orçamento. Porque nós temos um problema
que é o problema de número de juízes. Nós temos várias comarcas, você mesmo já ressaltou que o percentual de distribuição de processos na Justiça Estadual é muitíssimo superior ao de todos os outros segmentos do Judiciário. Eu até queria destacar isso, que além desse congestionamento de 73%, os dados do CNJ mostram que a sobrecarga também é muito alta. São 57 milhões de processos para 11.108 magistrados, o que dá uma média de 5 mil casos para cada um. Perfeito. Mas, além disso, nós temos o problema da falta de funcionário. Houve um presidente, me parece até que foi o presidente Sarney, que ele dizia que, como presidente, ele teve uma experiência interessante. Ele, às vezes, baixava um ato e, para fazer um experimento para ver se aquela ordem dele era cumprida, ele, às vezes, baixava um outro dirigido a uma situação que ele podia controlar e que viria a dar justamente no gabinete dele. Ele notava que os atos eram baixados, as ordens eram determinadas, mas o cumprimento não era atendido, porque parava nos escalões inferiores. No meio do caminho ficava. No meio do caminho é o que acontece no Judiciário. Nós temos caso de comarcas que o juiz é muito operoso, mas chega a ter os pontos de estrangulamento. Um deles é o aumento da pobreza, a classe média está virando classe pobre. Essa má distribuição de renda está fazendo com que o cidadão ele fique sem meios de realizar os seus objetivos com os recursos que provém dos ganhos dele. Então, quando ele entra na justiça para discutir determinado tema, quando ele não faz com assistência judiciária através da Defensoria Pública, que aqui em Minas, embora muito operosa, ela é insuficiente, ele o faz pedindo assistência judiciária com o seu advogado e quando há necessidade, por exemplo, de perícia, a perícia não tem como se realizar porque ele não tem como custear a perícia. E vários outros problemas surgem que, às vezes, atravancam o andamento do processo. Sobre esse assunto, eu gostaria que o senhor continuasse no próximo bloco a falar da produtividade, da eficiência do judiciário e como resolver essa questão da pilha de processo e do acesso à justiça e, naturalmente, do papel das escolas judiciais nesse desafio. A gente volta, então, em instantes.